E essa lição hoje do dia é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai vossos inimigos. É meio complicado a gente falar de amar os inimigos, porque aqui essa lição é uma lição de perdão, é uma lição de humildade. E é muito difícil a gente perdoar e ser humilde e aceitar às vezes o que as pessoas fazem. Às vezes os que estão assistindo as explanações do Evangelho e aqueles que fazem a explanação do Evangelho sabem das próprias dificuldades, mas muitas vezes o público não. O público tem a imagem de que o expositor é uma pessoa, e não é. Tem os mesmos defeitos, as mesmas necessidades, as mesmas desqualidades e os mesmos sofrimentos. Então é muito pior para a gente que está aqui falar sobre perdão, falar sobre amar vossos inimigos, porque ainda a gente não consegue isso na plenitude, de forma nenhuma. Mas é um treino, porque quanto mais a gente fala, seria como que um recurso de neurolinguística. A gente está jogando para dentro da gente, para que a gente possa, nós, os expositores, tentar vivenciar essa paz, esse amor e o perdão pelos seus inimigos. Mas os inimigos, aqui que falam da lição do Evangelho, tem vários aspectos em que a gente pode enxergá-los. Primeiramente, a gente vê que realmente essa lição é uma lição de humildade. Porque não é fácil. Primeiro, retribuir o mal com o bem, que é um dos itens. Normalmente a gente recebe o mal, mas nós estaríamos preparados para retribuir com o bem esse mal? Será que hoje, nesse estágio em que nós nos encontramos, nós teríamos capacidade de dar o abraço naquele que nos distrata, naquele que nos trata mal ou que nos quer mal? Obviamente que isso é uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, é uma questão de planta. É uma coisa pouco a pouco, persistente, reiterada, e não pode se desanimar. Errar, nós vamos errar toda hora, a todo minuto. O importante é recomeçarmos e tentar não reincidir mais naqueles erros. Esse trabalho é um trabalho de construção, é a construção do dia a dia, é a construção da nossa fé, é a construção da nossa vontade, que é a alavanca que nos move para fazer essas modificações necessárias em nós, espíritos. Porque a persona, essa identidade, como foi dito no seminário lá, a identidade, ela é a identidade Ademar. É só uma identidade, é uma pessoa, mas passa, a essência e espírito continua. E Joana de Ângeles diz que quando a gente conseguirmos fazer com que ambas, a personalidade e a essência, estejam no mesmo grau, quando nós conseguirmos fazer aquilo que nós pensamos em sua integralidade, que é o exercício do amor, aí sim nós vamos conseguir vencer totalmente as nossas dificuldades, porque a gente veste essa máscara de acordo com a ocasião, e muitas vezes não é o que a gente sente. Isso que a gente não sente nos fere, porque lá dentro não é o que a gente está sentindo, mas a gente trabalha aquilo lá. Inclusive, às vezes dizem, mas a máscara, a persona, tudo não é boa, o ego. Não, é uma coisa natural de convivência, porque nós temos que viver em sociedade e nós não podemos dar vazão ainda aos nossos instintos à vontade. Eu não posso chegar na Fran e agredir a Fran sim, livremente, porque eu penso que eu devo agredir a Fran, então, como eu penso isso, eu vou agredir. Não, não é assim. Então a máscara faz com que eu agrade, trate bem, embora eu não esteja sentindo isso, mas vai chegar num ponto em que vai ter um nível entre os dois. Quando eu agradar, realmente eu agradei, e quando eu não sentir-me bem na presença daquela pessoa, eu já estou num grau que eu posso perdoar, mesmo que ela seja a minha adversária. Por que a lição de humildade? Ora, existe mais humildade do que nós, sabendo que estamos certos, recebermos o mal e retribuirmos o bem? Não é uma lição contra o nosso orgulho? Porque nós temos um mecanismo automático que quando a gente é provocado, a gente já reage. É automático. Mas esse automatismo é consequência das plantações, consequência do que nós somos hoje. O inconsciente,
de acordo com os estudos espíritas, ele nada mais é do que todas as nossas vivências anteriores. Então nós saímos da animalidade, chegamos no reino nominal, só que nós estamos mais perto de lá do que da angelitude. Essa bagagem que nós temos, mas que nós não vemos e que nós ainda não temos consciência, está nesse inconsciente. Nós somos como que um iceberg. Só a nossa pontinha nós temos conhecimento, mas lá para baixo ainda nós não sabemos. Só que em determinados momentos da nossa vida, em determinadas situações, algum daqueles mecanismos, alguma daquelas desvirtudes que estão lá escondidinha, elas se afloram. A gente fala, meu Deus, mas eu fiz isso? Sim, porque eu sou isso. Só que eu não sabia. Porque Deus, na sua perfeição, nos deu o esquecimento para que a gente recomece. Agora, com essa máscara, com essa identidade, tentando fazer com que os dois se nivelem. E pouco a pouco, de tempo em tempo, é-nos como que uma boia solta com alguns dos nossos problemas que estão lá no fundo do iceberg, eles sobrem. E aí a gente descobre uma desqualidade que a gente nunca imaginava que tinha, mas está lá, tem que ser trabalhada. E o orgulho é uma dessas desqualidades. E a lição de Jesus qual foi? Retribuir o mal com o bem. Amai o vosso inimigo. Por quê? Porque nós vamos estar lutando contra o nosso orgulho. Jesus, com todo o poder que ele tinha, com toda a força que ele tinha, ele poderia fazer o que quisesse, ele poderia evitar o que quisesse na vida dele, ele poderia não ter sido crucificado, mas não é para isso que ele veio. Ora, cuspido na cara, dado tapa na cara dele, fala, profetiza quem te bateu, ele ficou calado. Olha a lição de humildade desse homem, quanto ele foi maltratado pelos romanos e pelos hebreus, pelos judeus, se calou. Ele poderia fazer o que ele queria, porque ele tinha o poder no céu e na terra, e ele não fez. Lição de humildade. Te bater numa face, dê a outra face. Como vai dar uma outra face? É o trabalho, é a luta. Mas no Evangelho nos explica, para que a gente também não possa levar literalmente a dar a face e constantemente entregar o pescoço ao criminoso, de forma nenhuma. Porque nos é considerado, ou nos é concedido o direito de defesa, mas é para que não revidemos o mal, porque quando nós revidamos o mal, nós estamos caindo na mesma faixa vibratória, a nossa sintonia está chegando no nível da sintonia daquele agressor, e aí nós passamos a agredir também, revidando o mal com o mal. Então quando Jesus fala, se alguém te bater na face direita, ofereça também a outra, é porque ele sabia que o mal, se continuar dessa forma, ele se perpetua grosso modo, porque ele vai se tornando uma bola de neve que jamais acaba. Por quê? Porque vai dando sequência, vai crescendo, e não tem um lugar, um algodão para poder amparar, para poder segurar aquele mal. Então o que acontece? Se a pessoa não tiver um preparo, se não tiver um trabalho de reforma, de construção, ela vai dar vazão. Outro vai dar vazão, eu vou passando esse mal para frente. É não revidar, abafar. Mas eu não consigo perdoar. Pelo menos não revida. Hoje nós não temos como perdoar o mal que nos é feito, mas nós estamos lutando para isso. Mas não revidar o mal. Tentar trabalhar os nossos diálogos mentais. Quando uma pessoa que nós não gostamos, que nós consideramos como adversário, acontece um problema sério com essa pessoa, de uma doença, de um acidente, de qualquer coisa, perde um membro, a gente fica numa alegria, fala, bem que foi merecido. Não, lutar contra esses sentimentos, porque são sentimentos negativos, e o nosso pensamento é força viva. Quando nós pensamos, nós estamos arremetendo contra o nosso próximo, ondas negativas, daquele ódio que nós trazemos dentro do nosso coração. Então Jesus, ele foi um educador. Jesus, tudo que falava tinha razão de ser, todas as palavras que ele falava tinham um motivo de ser, todas as lições que ele dava tinham uma aplicação. Ele não falava palavras vãs, de forma nenhuma.
pegarmos os 4 evangelhos e estudarmos e olharmos as lições, nós vamos ver que tudo que está escrito lá tem algum tipo de aplicação em algum momento da nossa vida. Eu não lembro se foi no livro do André Luiz, me parece que sim, mas eu não lembro qual livro, que o rapaz ele estava inconsolado e ele conversou, pediu para um grande mensageiro do alto, para que esclarecesse algumas coisas para ele, que ele precisava conversar, que precisava de esclarecimentos. Olha, eu quero respostas, né? Aí ele perguntou tal coisa, esse mensageiro pegou, o evangelho abriu. Não, se você está falando que você tem muito ódio dessa pessoa, que diz Jesus, se alguém te bater numa face, ofereça também a outra face. E o evangelho segundo o Espiritismo nos explica o que quer dizer isso, que é uma coisa que nos vai ensinando pouco a pouco. Mas a doutrina espírita vai um pouco mais longe, e elas nos falam, ora, por que não retribuir o mal com o bem? Por que não oferecer a outra face? Algumas religiões dizem, se tudo termina, se aquele que é ruim vai para o inferno, aquele que é bonzinho vai para o céu, por que eu fazer o bem agora se eu já errei? Já estou fatalmente condenado e eternamente. Explica-nos a doutrina que esse ódio, essa raiva, esse revide, esse antagonismo não termina aqui, não termina, ele continua. De acordo com o evangelho, tem um ditado que fala, alguns pensam que morto o cão acaba a raiva, lê do engano, o espírito continua. E o que é o espírito? Nós somos espíritos encarnados. A nossa alma, eu, Ademar, sou um espírito encarnado, como a Leia, a Esmeralda, Fran, Gilberto, Laídes, doutora Márcia, todos nós, individualmente, somos cada um espírito encarnado. Todos nós que estamos aqui dentro, somos adultos, sabemos dos nossos defeitos, sabemos das nossas fraquezas, sabemos das nossas qualidades e virtudes também. Como nós sentimos hoje, o que nós sentimos hoje, o desejo que nós temos hoje, é o mesmo desejo que nós vamos ter se desencarnar daqui a pouco. Porque se daqui a pouco, daqui 10 minutos, eu desencarnar, eu não vou me tornar um santo, mas também nem um demônio. Eu vou ser o que eu sou. E se eu, Ademar, tiver um ódio mortal contra uma pessoa, não é porque eu desencarnei que esse ódio se acaba. E se eu não tiver grandeza suficiente, não precisa nem perdoar, mas não perseguir aquele meu adversário, eu não o persigo. Mas se eu não tiver essa grandeza invisível, eu posso perseguir muito mais, sem que esse adversário saiba que eu estou ao lado dele. Começo a insuflar na sua mente. Por que você não se mata? Você está com tanto problema, e esse adversário não sabe que eu estou soprando na mente dele, ele acha que é a cabeça dele, e eu continuo, porque o espírito, quando desencarnado, ele tem todo o tempo do mundo, não tem pressa. Tem espíritos especializados, de acordo com os estudos, de acordo com as reuniões mediúnicas, de acordo com o contato com os espíritos, especializados em tortura mental, pouco a pouco, e vão jogando quadros na nossa mente, nos mostrando, por que você não se mata? Aí eu vou soprando na cabeça desse meu adversário o suicídio. Se esse adversário não tem um estudo que possa dar força para ele lutar contra essa ideia, ele abraça, alberga e aumenta essa ideia dia a dia, que é o monoideísmo, de acordo com André Luiz. Aquilo torna-se uma monoideia, só uma ideia na minha cabeça, suicídio. Aí não basta isso,
dessa obsessão simples que eu estou soprando na mente dele, eu começo a fazer ele se afastar das pessoas quando essas pessoas me aconselham um médico, um psiquiatra, um psicólogo, uma conversa fraterna. Aí eu vou conversar fraternalmente num dia de atendimento espiritual, além de ir num médico que obrigatoriamente tem que se acompanhar, tem que ter um acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico. Chega naquele momento, a pessoa conversa comigo, fala: não, muda seu tônus mental, muda as suas ideias, muda a sua cabeça. Aí de repente eu, desencarnado, com ódio daquele inimigo, sopro no ouvido dele: ih, essa pessoa não sabe o que ele está falando não, sai daí, vai embora. Aí ele começa a ficar fascinado, o meu adversário, acreditando que só a mente dele, tudo que é falado para ele é verdadeiro. Segundo grau, fascinação. E eu vou aumentando o meu poder sobre aquele encarnado e vou soprando outras ideias. Aí essa pessoa começa a ter reações assim inusitadas, reações que a gente fala: meu Deus, mas essa pessoa não está correta, não está certo o que ela está fazendo. E a minha ascendência vai cada vez sendo mais forte sobre aquele encarnado. Aí esse encarnado começa a fazer tudo que eu quero, subjugação. Mas ainda eu não quero que ele se suicide agora não. Eu falei: não, é muito pouco ele morrer agora, porque eu sei que eu vou matar ele, então deixa que mais para frente eu faço, que aí eu faço o que eu quero com ele. Eu vou fazer ele passar por humilhações. Aí começa a fazer com esse encarnado o que ele quer. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, fala a respeito de um senhor muito distinto, lá na França, que em determinadas ocasiões, ele pegava uma pessoa séria, uma pessoa, ajoelhava-se no pé de uma moça, beijava o pé das moças e pedia ela em casamento. E ele sabia o que estava fazendo, mas ele não conseguia segurar. Subjugação. Quando passava, ele morria de vergonha. Aí o meu ascendente sobre aquele adversário já está completo. Aí eu faço dele o que eu quero. Inimigos desencarnados. Então, morto o cão, não acaba a raiva continua. E como a doutrina espírita nos explica tudo isso, é que nos dá força às vezes de lutar contra essas nossas dificuldades, porque nós sabemos quais são os instrumentos para que a gente possa vencer essas dificuldades, como a gente pode vencer as nossas desvirtudes, os nossos inimigos íntimos, tirando os inimigos encarnados e desencarnados, inimigos pessoas, mas inimigos pessoais, ciúme, inveja, medo, desejo de vingança. Lupicínio Rodrigues fez uma música e ele diz: eu gostei tanto, tanto quando me contaram que lhe encontraram chorando e bebendo na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Ah, mas eu gostei tanto, tanto que me contaram, que tive mesmo que fazer esforço para ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou. Me fazer passar tanta vergonha com um companheiro, e a vergonha é a herança maior que o meu pai me deixou. Mas enquanto houver força em meu peito, eu não quero mais nada. Só vingança, 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 aos santos clamar. Você há de rolar como pedras que rolam na estrada, sem nunca ter um cantinho seu para descansar. Olha só a letra. É um clássico da nossa música popular brasileira. Sinceramente, eu acho essa música linda, letra e música. Mas olha a profundidade dessa letra, que nos mostra a satisfação com a derrota do nosso próximo, a vingança. Foi musicado, foi poetizado essa vingança. Muito bonito, mas será que é bonito? A finalidade, o conteúdo vingança, será que é bonito nós termos esse desejo quando o nosso próximo
necessita de nós, e a gente fala, é hoje que eu me vingo de tudo que ele fez. A gente acha que está longe da gente isso? Não está, está muito perto. E como diz o Evangelho, a vingança é um dos últimos resquícios da inferioridade da humanidade, porque eu não soube retribuir o mal com o bem, então eu desejo me vingar. Mas a vingança, ela é filha do ódio. Eu só quero me vingar por quê? Porque eu odeio aquela pessoa, então eu quero vingar, eu quero que ela sofra o que eu sofri, que ela passe por o que eu passei, porque me fez sofrer, então merece sofrer, na mesma intensidade. Olha o nosso desejo. E de onde é que começou esse ódio? De uma magoazinha, uma pequena mágoa que talvez eu tivesse de alguém, não soube trabalhar a mágoa, e um dos meus inimigos desencarnados começou a soprar na minha mente, acaba com aquela pessoa, ele te odeia e você odeia ele, ele não merece ser feliz, ele roubou os seus bens, ele matou seu filho, ele tirou sua mulher, acaba com ele, e aquilo vai crescendo, e essa magoazinha vai se tornando ressentimento, esse ressentimento vai crescendo, aí nós começamos a dar vazão ao nosso ressentimento, passando a ter acessos de raiva, até os objetos inanimados são objetos dos nossos arrebatamentos de raiva, chuto cadeira, animaizinhos batem no cachorro, por quê? Porque eu não domino, é a raiva, só que vai crescendo, vai sendo alimentada, se torna o ódio, e com o ódio eu posso chegar a matar o meu próximo. Muitas pessoas às vezes ficam enceguecidas pelo ódio. A gente vê histórias de trânsito, de pessoas que batem os seus carros e de repente um pega o revólver e atira no outro, talvez nem conhecesse. Mas por quê? Porque esse ódio chega num tal grau, numa tal intensidade, que não só aquele adversário que é objeto do seu ódio, ele vai ser o visado, todos passam a ser objeto do ódio daquela pessoa, do desejo de vingança, porque não soube trabalhar aquela pequena magoazinha, aquela pequena mágoa que trazia dentro do coração, que era uma coisa tão simples de se trabalhar, mas foi crescendo e potencializada por aqueles nossos adversários que nós não enxergamos. E um dos inimigos que nós temos também é o medo. O medo é um inimigo que faz com que nós, obviamente, que o medo dosado, ele é natural, porque se nós fôssemos pessoas assim, muito valentes, muito agressivas, sem qualquer tipo de medo, seria uma temeridade para nós próprios, porque o medo, ele nos contém. Medo de altura, por exemplo, chega na beira de um precipício, a hora que olha lá embaixo, a pessoa recua automática, instintivamente. Por quê? É o medo. Se a pessoa é atrevida, ela vai, mas chega na beirada sem medo, pisa numa pedra e aí? E o medo, ele faz o fogo, medo do fogo. Por quê? Porque nós sabemos que o fogo queima, então nós não vamos entrando no fogo, porque nós temos medo daquilo lá. Então o medo, desde que dentro de um padrão natural de sentimento, é natural, é normal. O excesso de medo já não, o excesso passa a ser já um problema patológico. E tem uma lição do livro Contos e Contos de Irmão X, no capítulo 36, fala sobre o adversário invisível. Chegaram 4 apóstolos para Jesus, e esses 4 apóstolos foram perguntados por Jesus: e aí, como é que foi seu dia hoje? Aí chega o Pedro e fala: olha, mestre, eu estava passando e tinha um capataz impiedoso mesmo, e ele estava chicoteando umas escravas com seus filhos, e os filhos assustados, gritando, e aquela criançada toda chorando porque a mãe estava sendo chicoteada, tudo. E eu falei: eu vou interceder, eu vou interferir, não pode fazer isso. Obviamente que eu não posso entrar no meio, porque senão
ele vai acabar me agredindo também, mas eu posso pedir por ela. Jesus falou: o que você fez? Ah, mestre, naquele momento eu achei que poderia ele passar a me agredir também. Então eu falei: eu vou embora, eu vou orar por ela. Pegou, foi embora. Aí veio o Tiago. Jesus falou: e você, Tiago, como é que foi o seu dia hoje? Eu estava passando e tinha uma jovem mulher, uma moça, com um filho nos braços, e ela estava chorando muito, estava muito necessitada, carente, não estava nem tendo forças para carregar seu filho por falta de alimento. Eu falei: eu vou ajudar essa mulher, vou levar ela para determinado lugar. Mas aí eu lembrei que eu tinha que passar lá numa reunião que estava cheio de pessoas, e eu pensei: mas se eu passar lá e essas pessoas me verem com essa mulher de má vida, o que eles vão falar de mim? Aí, mestre, eu peguei e fui embora. Falei: depois eles vão falar mal e eu tenho um trabalho a fazer. Não vou deixar. E aí Jesus perguntou para Bartolomeu: Bartolomeu, e você? Como é que foi o seu dia? Ah, mestre, eu estava passando por aquela estrada, voltando daquele determinado lugar, e eu vi um homem caído, e ele estava ferido no peito. Mas quando eu olhei, eu reconheci ele como um ladrão conhecido aqui na cidade, aqui na vila. E ele precisava de socorro, ele me pedia socorro, e eu falei: e agora? O que eu faço? Bartolomeu ficou naquela encruzilhada. O que fazer? Falou: olha, eu tenho uma moral, um nome a preservar, eu tenho um trabalho com o senhor, mestre. Como é que eu poderia ajudar aquele ladrão? Imagina se chegam as autoridades naquele lugar e pegam com ele. O que eles iriam falar? Aí eu deixei lá, fui embora. E aí o mestre chegou, Jesus perguntou para Filipe: Filipe, e você, como é que foi o seu dia? Aí eu estava passando, tinha uma assembleia de 30 pessoas estavam conversando, e eu vi que eles estavam muito amargurados, muito assim angustiados, agoniados. Isso são as palavras minhas, né? Aí eu cheguei, falei: mas o que está acontecendo? Falou: nós gostaríamos de uns conselhos seus, porque você anda com Jesus, você pode nos recomendar alguma coisa? Porque nós estamos nessa indecisão, nós estamos com esses problemas, ajuda a gente, porque nós estamos precisando. Aí Filipe falou: são 30 pessoas, eu vou dar o meu ponto de vista. Lembra do ponto de vista hoje? Se eu der o meu ponto de vista, é só um ponto de vista. 30 pessoas vão querer receber o meu conselho ou as minhas recomendações. Com certeza vai ter crítica, vai ter pessoa falando que eu não sei o que eu estou falando. Não, deixa eles, eu vou embora. Então eles contaram para Jesus isso aí. Falou: mestre, agimos certo? Ele disse: não, vocês estão comigo para justamente dar assistência a esses doentes, a essas pessoas que necessitam, a essas pessoas que procuram a vocês. Aí Pedro perguntou, muito triste: mas por que então que nós não fizemos isso, mestre? Ele disse: por causa do medo. Primeiro, o medo da opinião dos outros, que era de Pedro. O que será que aquele homem que estava chicoteando aquelas 3 mulheres ia pensar de mim? Eu interferindo por 3 escravas, mulheres. Mulher não tinha valor de nada naquela época, mas Jesus valorizou as mulheres. Apareceu para Maria de Madalena, as mulheres que a acompanharam até o final. Seus amigos o abandonaram, seus apóstolos, à exceção de João. Sua mãe ficou até o fim com ele. Não tiveram medo de serem punidos por estar com Jesus. As mulheres, para quem ele apareceu primeiro? Maria de Madalena. Todos duvidaram, Pedro também. Como aparecer para você? Ser uma mulher. Então Pedro teve medo da opinião dos outros. Dele está defendendo mulheres. Disse Jesus: medo da opinião dos outros. Para Tiago: medo da reprovação alheia.
Como? Eu andando com uma prostituta, carregando o filho dela no colo? Ora, eles vão te reprovar? Mas o que diz a sua consciência? O que nos fala a nossa consciência? Vale mais a reprovação do próximo ou a nossa paz de espírito, do coração? Para Bartolomeu, medo da perseguição. Ficou com medo da polícia ou das autoridades em salvar aquele ladrão. Teve medo da perseguição das autoridades. Filipe, medo da crítica. 30 pessoas. E se criticassem o que ele ia fazer? E se falasse, olha, mas eu não concordo com você? Por medo da crítica, ele não deu sua opinião. Aí nós nos perguntamos, esses inimigos que nós temos dentro de nós, será que nós muitas vezes não temos medo da opinião dos outros? Quantas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa e falamos, não, eu não vou fazer porque quem vai pensar de mim? É certo o que nós estamos fazendo? Passa-se pelos 3 crivos de Sócrates. Só que é quando vai se falar. É verdade? É bom ou é útil? Então a gente passa para as nossas ações. O que nós vamos fazer é verdadeiro? Sim. É bom? Sim. É útil? Sim. Então façamos sem medo de qualquer tipo de opinião. Passando pelos 3 crivos. O que eu vou fazer é verdadeiro? Não tenho muita certeza. Se um desses crivos não foi positivo, afasta. Se for verdadeiro, é bom? Não, não é bom. É verdadeiro, mas não é bom. Por exemplo, a maledicência. Nós temos conhecimento às vezes de que uma pessoa errou, se equivocou, e ela realmente se equivocou, é verdade. Mas é bom espalharmos aquele equívoco? Evangelho segundo o Espiritismo, depende. Se aquilo só fizer mal para a pessoa, o problema é dele. Mas se fizer mal para a coletividade, nós temos que alertar, para que não ocorra um mal maior. Terceiro crivo, é útil? É verdadeiro? Sim, é bom. Mas vai ser útil para alguém eu revelar aquilo lá? Não, não vai ser útil para ninguém, porque só está prejudicando ele mesmo. O problema é dele. Os 3 crivos de Sócrates. Passarmos por esses crivos. Nós não temos muito medo da reprovação alheia? O que os outros vão pensar de mim? Eu? Não, eu sou um exemplo. Olha, eu sou um exemplo de virtude. Mas no fundo a gente sabe que não é um exemplo de virtude. No fundo nós sabemos o que nós somos. E os espíritos também. Então a gente tem medo da reprovação. Por que reprovação? O que a aprovação alheia vai nos trazer? Nada, só aplausos, confete. Que valor tem isso do lado de lá quando nós chegarmos do lado de lá? Medo da perseguição. Esse aqui é complicado, o medo da perseguição, porque muitas vezes envolve poderes ou problemas materiais. Um emprego, por exemplo, nós estamos num cargo comissionado, chega um chefe e começa a forçar a gente a fazer determinadas coisas, e a gente fica com medo desse chefe perseguir a gente, chegar no chefe maior e a gente ser demitido. Aí a gente começa a ceder. Só que nós vamos nos envolvendo de uma tal forma, mas eu vou perder o emprego, mas isso é da consciência de cada um que sabe o que faz. Para Jesus ele não teria medo. Agora a gente fala uma coisa, eu não sou Jesus, nós não somos Jesus, mas nós temos Jesus como exemplo. Medo da perseguição. E por último, medo da crítica. Mas se eu fazer isso, eles vão me criticar. Aí a gente acaba ficando como uma massa amorfa. Não faço nada porque eu vou criticar. Nós gostaríamos de saber, quem é que conseguiu ser uma unanimidade? Ninguém. Nelson Rodrigues, que diz a unanimidade é burra, né? Jesus agradou a todo mundo? Vamos falar de alguns luminares da nossa humanidade. Francisco de Assis agradou a todos? Martim Lutero agradou a todos? Allan Kardec agradou a todos? Olha o que ele passou. Se olharmos nas obras póstumas, tem algumas coisas lá que eu não concordo muito, porque pegaram coisas que talvez ele nem queria pôr. Mas ele fala das perseguições que ele passou, pelas dificuldades.
Todos sabem a dificuldade que foi para a implantação da doutrina espírita, pela perseguição, pelo medo da crítica, e criticavam. Não teve medo. Eurípides de Barçanufo, o apóstolo da caridade de Sacramento, foi na igreja falar com o padre que ele agora era espírita. Caiu o mundo na cabeça do padre e na cabeça de todo mundo, lá em Sacramento. Caiu o mundo. Aí ele foi desafiado a fazer um debate público. Aí o padre chegou e começou a criticar, falar um monte de besteira, falar um monte de coisa. Eurípides de Barçanufo ficou calmo, foi respondendo e falando do evangelho. Quanto mais ele era agredido, mais ele tratava com amor, com carinho. No final, Eurípides foi aplaudido, não teve medo da crítica. Só que ele sabia que aquele homem estava com muito ódio, mas muito ódio, um ódio mortal dele, porque o povo aplaudiu Eurípides de Barçanufo, ou seja, criticou o padre. O que ele fez? Deu vazão ao ódio do padre? Deu vazão à raiva que aquele homem estava dentro dele? Amai vossos inimigos. Chegou, abraçou o padre. Naquele momento, toda aquela nuvem negra que estava em volta daquele homem foi diluída. O amor de Eurípides de Barçanufo. Para finalizar da mesma forma, amai vossos inimigos. Francisco Cândido Xavier tinha um cachorrinho. Ele amava aquele cachorrinho. E o cachorrinho teve um problema de saúde. Ele não conseguia mais segurar suas funções fisiológicas. Então ele fazia sujeira para todo lado. E o Chico atrás limpando. Um dia uma vizinha, com muito dó dele, pegou e matou o cachorro. Envenenou o cachorrinho do Chico. Porque ela estava com dó do Chico. E o Chico ficou desesperado. E a irmã do Chico chegou para ele e disse: você sabe quem fez isso? Aquela vizinha sua, deu veneno para ele. Ele ficou com ódio mortal dessa mulher que matou seu cachorrinho. Emmanuel sentiu aquilo lá. E como Emmanuel ia trabalhar com aquela nuvem negra? Não tem como, porque não sintoniza. A gente fica na monoideia. Olha a subjugação. Começou de um simples pensamento, inimigo desencarnado, a monoideia. E ele não conseguia. Emmanuel falou: vamos fazer uma coisa, Chico, o quê? O que ela mais quer na vida? Uma máquina de costura. Dá para ela. Eu falei: de forma nenhuma. Como eu vou dar uma máquina de costura para essa minha inimiga que matou meu cachorro, o cachorro que eu amava? Dá uma máquina de costura para ela. E sabe, Emmanuel, ele era, quando ele falava dá, é interativo, era para dar uma máquina de costura para a mulher. Aí Chico comprou uma máquina com as economias e deu para a mulher. Na hora que a mulher recebeu aquela máquina de costura, ela sentiu um amor tão grande assim, e ela amava o Chico. Foi para tentar, que ela veio e abraçou o Chico, de uma tal forma, com aqueles eflúvios de amor tão forte, mas tão forte, que toda aquela sombra negra que estava no Chico foi diluída também. Aquele amor da mulher, ele perdoou. Amai vossos inimigos. Isso para que nós possamos nos utilizar nas nossas vidas desses instrumentos e do principal instrumento que nos é dado por Deus, que é o amor. A única forma de nós amarmos os nossos inimigos é tentando perdoar o que eles fizeram para nós. Mas, se nós não conseguirmos, porque ainda para nós não é possível, pelo menos não tentarmos revidar o mal. Se nós não conseguirmos retribuir o mal que ele nos fez com o bem, pelo menos não revidar o mal, não ter desejos de vingança, porque esse desejo de vingança só fará mal a nós mesmos, porque todo mal que desejarmos ao nosso próximo, esse mal volta. Por isso a técnica pedagógica de Jesus do perdão: amai vossos inimigos. Essa é a lição do Evangelho do dia. Obrigado a todos de ambos os lados da vida. Obrigado.